radiações gama são emitidas por materiais radioativos ou fontes radioativas. Estas fontes radioativas, emissoras de radiação gama, podem ter origem natural, ou seja, estão presentes no meio ambiente, como o potássio 40 ou o tório 232, ou serem produzidas de forma artificial pelo homem, como ocorre com as fontes normalmente usadas nos ensaios por gamografia. Sendo natural ou artificial, o núcleo deste átomo, que compõe este material radioativo, se encontra no estado excitado de energia e está emitindo radiação. Neste estado excitado de energia, o número de átomos capazes de emitir radiação diminui gradualmente com o decorrer do tempo. E a esse fenômeno chamamos de decaimento radioativo. No processo de decaimento radioativo, após passar um tempo, que denominamos de meia-vida, tempo de meia-vida, a quantidade de radiação emitida cai à metade. Assim, a atividade ou a quantidade de radiação emitida por um átomo radioativo ou radioisótopo diminui ou decai com o passar do tempo. As fontes radioativas para uso industrial são encapsuladas em material austenítico, que é um tipo de aço que suporta fortes desgastes por impacto, de maneira tal que não há dispersão ou fuga do material radioativo para o exterior. As dimensões de uma fonte radioativa são pequenas e elas são acondicionadas em um dispositivo de contenção, transporte e fixação, chamado de encapsulamento ou porta-fonte, por meio do qual a cápsula que contém a fonte selada está solidamente fixada em uma ponta de um cabo de aço flexível e na outra um engate, que permite o uso e a manipulação da fonte. As fontes radioativas mais utilizadas no Brasil para atividades em gamografia são as fontes de selênio 75, irídio 192 e cobalto 60. Caros, as fontes utilizadas em atividades de gamografia são fontes consideradas perigosas pela Agência Internacional de Energia Atômica. Mas o que torna uma fonte perigosa pela agência, pela IAEA? Para esclarecer esta dúvida, a agência criou uma classificação de fontes perigosas e apresentou o sistema de classificação destas fontes de radiação ionizante baseado no seu potencial de provocar danos à saúde humana, ou seja, no seu grau de periculosidade. Esta classificação está disponível para ser acessada no site da agência, no documento chamado TecDoc, de número 1344, de 2003. Para a agência, uma fonte perigosa é aquela que, uma vez fora de controle, possa haver a exposição suficiente para provocar severos efeitos determinísticos à saúde humana. Esta classificação é baseada na razão A sobre D. O que é isso? A é a atividade da fonte. D representa a atividade de uma fonte que pode causar severos efeitos determinísticos, resultando assim numa classificação em 5 categorias, como está representada no slide. Uma lembrança agora para quem esqueceu ou ainda tem dúvidas sobre o que são efeitos determinísticos. Os efeitos determinísticos
são efeitos provocados por altas doses de radiação. Esses efeitos podem ser apresentados como queda de cabelo, radiodermite ou ainda radionecrose. São efeitos que, sendo atingido o valor de dose necessária, que a gente chama de limiar, eles irão ocorrer. E quanto maior a dose, quanto maior o valor de dose, maior a severidade do dano provocado. Nas 5 categorias apresentadas na tela deste slide, a categoria 1 representa a categoria das fontes extremamente perigosas e a categoria 5 a das fontes não perigosas. Chama atenção para que a classificação indica uma fonte como perigosa quando a razão A sobre D passa a ser igual ou maior que 1, ou seja, quando a atividade da fonte passa a ser igual ou maior que o valor da atividade que pode causar efeitos determinísticos. Caros, neste slide apresento uma situação-problema sobre o comportamento da atividade de uma fonte utilizada em gamma-grafia e de como este conhecimento sobre fundamentos para o ensaio de gamma-grafia que acabamos de estudar impacta na sua realização e na estrutura financeira da empresa. Vamos à situação-problema. Uma fonte de irídio, para ser usada em atividades de gamma-grafia para avaliação de juntas soldadas, necessita de uma atividade de, no mínimo, 1,2 terabequeréis. A fonte de irídio da empresa KJW foi adquirida há 6 meses e possuía, na data, uma atividade de 6,8 terabequeréis. Esta fonte ainda poderá ser utilizada nesta tarefa? Esta situação-problema apresenta todas as fórmulas e parâmetros necessários à solução. Mas por onde começamos? É informado a atividade inicial da fonte e seu tempo de meia-vida. Mas, para calcular o valor da atividade na data atual, 6 meses depois da compra, iremos precisar do valor de um parâmetro conhecido como constante de decaimento do material. E ele pode ser obtido pela expressão de tempo de meia-vida. Como o tempo de meia-vida está em dias, o tempo decorrido após a compra também tem que estar em dias. Assim, é necessário converter 6 meses em dias. Após estes 2 cálculos iniciais, podemos calcular a atividade atual da fonte pela expressão que foi fornecida. E assim chegamos à conclusão que a fonte ainda poderá ser utilizada pela atividade apresentada de 1,3 terabequeréis. Mas por que esta informação pode influir na saúde financeira da empresa? Caros, se for aceito um trabalho e durante o tempo de realização do mesmo, a atividade da fonte ficar menor que o mínimo necessário, outra fonte terá que ser adquirida. E esta compra não foi orçada na assinatura do contrato. Ficou claro a importância desta informação para a saúde financeira da empresa?